Quando se fala de pouco tempo, alguns entenderão que é uma realidade de modismos que vem chegando. Porém, a formalidade bíblica, ela sempre vai apontar para aquilo que o próprio Deus está fazendo. Nós recebemos duas palavras durante todo esse tempo dentro da cidade de Sumaré. E uma delas, eu me lembro que foi entregue por profetas que Deus mesmo levantou dentro da nossa movimentação, mas profetas reconhecidos também na nação brasileira e também no mundo. E uma delas foi Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, que diz que nós não podemos mais olhar para as coisas passadas, nós não podemos mais dar crédito ou registrar as coisas que se foram, porque Ele mesmo está fazendo uma nova coisa e esta nova coisa já está saindo à luz. Interessante ali que o profeta, de uma forma bem enfática, ele chega a fazer uma pergunta: porventura não percebeis? E nós começamos a perceber que Deus estava fazendo algo novo conosco. E é aí que surge então a missão apostólica Sozo. Na verdade, a missão ela não surge por um acaso. Ela surge debaixo de um legado e de uma história que nós mesmos construímos de uma forma bem coletiva dentro da cidade onde nós estamos hoje, enquanto igreja sede estabelecidos, né? E uma outra promessa que nós recebemos foi a promessa de Mateus 28, 20, que diz: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a missão apostólica Sozo, ela surge debaixo de um clamor missionário. Por que missão? Porque nós entendemos que nós temos um encargo de ir. Por que apostólica? Porque nós acreditamos na movimentação do Ministério Quinto. Nós acreditamos que o próprio Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para mestres, com o maior objetivo, que é edificar e com isto consolidar a igreja. Então, debaixo daquilo que é o fator Éfeso e também Antioquia, nós nos movemos enquanto missão. E aí a maior pergunta que fica é: por que a palavra Sozo? Sozo é uma palavra no grego que aparece várias vezes no Novo Testamento. E algumas pessoas até têm nos perguntado, mas tem um copyright desta palavra? Alguém comanda esta palavra no Brasil ou no mundo? Né? Ninguém tem copyright daquilo que é a palavra Sozo. Haja vista, essa é uma palavra grega que está na Bíblia, é como se fosse a palavra Bíblia. Ninguém tem copyright da palavra Bíblia. A Bíblia, ela tem um único dono, e o dono é o próprio Deus. A palavra Sozo, nós nos identificamos muito com a movimentação do ministério de Cristo. Somos cristocêntricos. Nos identificamos muito com a movimentação do ministério do Senhor nos 4 evangelhos. Ele, em sua movimentação, manifestava a essência desta palavra, que era salvar, libertar, curar e preservar. Então, como casa apostólica, como ministério também missionário, nós acreditamos nesses 4 fundamentos que o próprio Senhor Jesus se manifestava. Ele salvava, ele curava, ele libertava e ele preservava aqueles que iam sendo salvos. E claro, a partir daquilo que o Eterno começou a nos dar em meio a tudo isto, nós agregamos a palavra missão apostólica Sozo. Missão porque temos um encargo. Apostólica porque nós acreditamos na funcionalidade, na biblicidade apostólica da igreja
em sua essência. E não somente isto, nós acreditamos na igreja que vai voltar às suas origens e vai manifestar o Cristo na terra. E também nesse tempo as pessoas nos perguntam, mas qual é a visão de vocês? E nós temos declarado, a nossa visão está nos 4 pilares daquilo que é a essência da palavra sozo, né? A nossa missão é salvar, é curar, é libertar e é preservar a partir daquilo que é o senhorio de Cristo, né? Preservar homens, mulheres que professem de fato o nome do Senhor Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador. Algumas pessoas também nos perguntam, mas qual é a missão de vocês neste tempo? A nossa missão tem sido transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos do Senhor Jesus. Nós acreditamos de fato e de verdade naquele que é improvável para a sociedade. É daí que nasce, a partir desses improváveis, que nasce a missão. E o nosso maior propósito em tudo isto é sermos uma igreja bíblica que vive a centralidade no Cristo da cruz, no Cristo do madeiro. E não somente isto, o nosso maior propósito nesse tempo é caminharmos debaixo daquilo que é o ministério quíntuplo e a partir daquilo que é o propósito de sermos igreja que vive o fator Éfeso e que também que vive o fator Antioquia. Este é um tempo onde, a partir desse propósito maior, os nossos valores vão sendo fundamentados a partir daquilo que é a palavra de Deus. E com isto nós acreditamos na manifestação apostólica e profética do sobrenatural de Deus enquanto nós vamos rompendo enquanto casa ministerial. Em meio a tudo isso, nós acreditamos numa igreja que crê e vive a palavra do Senhor Jesus em sua essência. E a partir disto, manifesta amor, inclui pessoas dentro daquilo que é a família de Cristo na terra. E como comunidade de fé, nós professamos aquilo que é o Cristo como centro. A missão apostólica Sozo, ela se encontra já em várias cidades e assim nós temos declarado que iremos avançar porque temos um caráter missionário, apostólico e carregamos na sua essência aquilo que é a identidade de sermos uma igreja evangelística, missionária, em sua essência apostólica e profética. E quanto ao nome, sempre veio no nosso espírito de não só fundamentar ele, mas também trazer a realidade da formalidade jurídica sobre a palavra missão apostólica Sozo. Não somos uma placa e não nos identificamos enquanto placa. Nós somos o povo de Deus convergindo nesse tempo para manifestar unidade aonde nós estivermos. Nós acreditamos que toda individualidade precisa manifestar sempre coletividade. Somos uma igreja que caminhamos debaixo dos fundamentos de um discipulado bíblico e não somente de um discipulado bíblico. Nós acreditamos naquilo que é a palavra apostólica profética sendo ministrada e ensinada não só na Judéia, na Samaria, Jerusalém, mas em todo confins da terra. Por isso que eu quero te chamar nesse tempo para você vir ser Sozo conosco. Estamos avançando para um tempo especial aonde Deus tem plantado os nossos corações. E o que nós mais amamos é vidas. Nós amamos cuidar de você. E este é um tempo
que nós estamos chamando a igreja de volta para viver, de fato, origem em sua essência. E como casa apostólica, como família apostólica e profética, eu quero declarar nesse instante, nesse momento, seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma casa de novos começos. Aqui você tem lugar.